Acompanhando agora a nossa série, inicialmente mostramos a origem da teoria farmacocêntrica da depressão, a origem das primeiras classes, como os inibidores da MAO e os antidepressivos tricíclicos. Falamos também do desenvolvimento da própria fluoxetina, que revolucionou o tratamento da depressão a partir da década de 90. Mas no final da década de 90, na virada do ano, nós tivemos acesso também a uma gama de antidepressivos que compartilhavam de mecanismos de ação diferentes dos tradicionais. Aqueles que não aumentam apenas a oferta de serotonina, mas também aumentam de noradrenalina, ou em alguns casos até a dopamina, sem a carga dos efeitos colaterais dos antidepressivos tricíclicos na década de 60, 70 e 80. Então veja, os tricíclicos naquela época aumentavam a oferta de noradrenalina e serotonina. Mas nós não tínhamos um substituto correlato na década de 90 que tivesse poucos efeitos colaterais. Lembra que a fluoxetina só aumenta a oferta de serotonina. Então, entra agora a pergunta, e agora quem poderá nos defender quando eu preciso de fato de antidepressivos que aumentam a oferta de outros tipos de neurotransmissores, como a própria noradrenalina? É aí que chega no mercado os antidepressivos chamados de segunda geração. Aqueles que aumentam a oferta tanto de serotonina quanto de noradrenalina, sem os efeitos colaterais dos tricíclicos clássicos. Quem chega no mercado com essa característica ganha o nome de sibutramina. O quê? Mas sibutramina não é usado para perder peso? Não, isso é apenas um efeito colateral deste antidepressivo. A sibutramina chega no mercado sem problemas de constipação intensa, de boca seca intensa, de aumento de peso, como acontecia com os tricíclicos. E muito pelo contrário, o seu uso off-label, ou seja, fora dos rótulos tradicionais, tornou a sibutramina hoje como uma das grandes garantidoras de perda de peso, mas se esqueceu desse efeito antidepressivo que ela apresenta. A ponto de alguns casos, eu já vi prescrições disso, paciente fazendo uso de sibutramina mais fluoxetina. Espera aí, aqui nós temos uma incoerência, temos aqui uma interação medicamentosa importante. Aqui nesse caso não foi prescrito os dois por conta de, um eu quero perder peso, outro quer tratar de depressão. Se os dois estiverem associados, existe aqui a chance do desenvolvimento de uma síndrome serotoninérgica. O aumento de serotonina pode combinar com aumento de pressão arterial, arritmias cardíacas, tremores excessivos. E essas manifestações geralmente elas são observadas em pronto-socorro. O paciente é internado, visto ali como uma crise hipertensiva, alguma agitação qualquer, algum problema cardíaco, mas na verdade ela foi desencadeada pela associação de antidepressivos de uma forma desnecessária. Então, quando o paciente faz uso de sibutramina, convém reavaliar se ele faz uso também concomitante de fluoxetina ou se suspendeu dias antes, porque a fluoxetina tem um tempo de meia-vida muito longo. Então, lembramos que a sua depuração, a sua eliminação completa não se estabelece numa questão de alguns dias. Pode levar, inclusive, algumas semanas ou meses para a sua retirada. A sibutramina também compartilha o mesmo mecanismo de ação junto com a venlafaxina e, mais recentemente, também apareceu no mercado um Me Too, ou seja, uma droga muito próxima, que no inglês a gente chama de eu também, chamada de desvenlafaxina, com vários tipos de nomes comerciais. Essas três substâncias ativas atuam da mesma forma, aumentando a oferta tanto de noradrenalina quanto de serotonina. Temos também problemas de efeitos colaterais? Claro, uma vez que aumenta a oferta de noradrenalina, também podemos esperar o aumento da pressão arterial. Então, em comparação aos anteriores, fluoxetina, paroxetina, sertralina, esses têm uma visão mais incompleta dos neurotransmissores, ou seja, só atua com a serotonina. Os outros, agora mais recentes, compartilham de mais neurotransmissores, mas a inclusão da noradrenalina pode culminar com alguns problemas de efeitos cardiovasculares. Então, pacientes que já têm histórico de hipertensão, são tratados para hipertensão, devem sempre ser reavaliados quando se introduz o tratamento com venlafaxina, sibutramina ou desvenlafaxina. É bem verdade que essa classe também tem menos efeitos colaterais em relação à inibição da CYP, mas fica aí um problema registrado que, embora seja uma classe mais nova, também tem as suas peculiaridades quanto à redução da resposta antihipertensiva e que isso também deve ser considerado.
Então é interessante que na história da farmacologia, embora sempre novas classes apareçam como novas e revolucionárias, cada uma deve ser esmiuçada relativamente ao seu mecanismo de ação para que não hajam surpresas, uma vez que interações medicamentosas começam com os fármacos antigos, mas permanecem com as classes mais recentes, porque nenhum deles é isento de anular, potencializar ou então aumentar a excreção, de alguns fármacos co-administrados. Ok? Então fica aqui o nosso registro desse vídeo, chamando atenção para os antidepressivos da nova geração, que aumentam a oferta de noradrenalina, serotonina, os problemas cardiovasculares envolvidos, e aqui desvendando uma certa surpresa de que sibutramina não foi inventada para controle do peso, nem tampouco é uma anfetamina, mas faz parte do grupo dos antidepressivos de nova geração. Eu espero vocês agora no nosso 4º vídeo a respeito dessa série da farmacoterapia da depressão.